Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Natália, sou advogada e atuo como professora há um tempo. Vou acompanhar vocês na matéria de Direito do Consumidor e me coloco à disposição caso tenha alguma dúvida, caso aconteça algo, vou disponibilizar para vocês até semana que vem. A Júlia vai nos ajudar, nos auxiliar com essa questão de juntar para vocês na plataforma um material paralelo. Eu vi que a apostila de vocês a gente tem basicamente a legislação, o que é extremamente importante. Quando eu falo, né, da legislação, falando de direito do consumidor, eu vou estar ali debruçada na legislação com frequência, certo? Em breve, esse material paralelo vai estar disponível para vocês. E hoje a gente vai começar a entender o direito do consumidor em seu aspecto histórico, introdutório, para a gente ter noção, né, de como a gente vai usar e por que usar. Porque um dia eu ouvi uma pergunta de uma aluna que ela me questionou: professora, para que eu vou estudar direito do consumidor? E mais na frente eu vou trazer isso para vocês. Inicialmente, quando a gente fala das relações, lá na época em que existia ainda só aquela questão do escambo, que hoje a gente também conhece como permuta, ou seja, eu tenho essa caneta e o Joãozinho fabrica esse controle. Nós vamos fazer uma troca de produtos e mercadorias, posso trocar, então, 2 canetas por um controle, e até, né, início do século XVIII, as relações elas funcionavam dessa forma, né, na permuta, no antigo escambo. A questão aqui é que estava tudo bem. Enquanto eu e o Joãozinho, a gente estava só relacionando para essa troca de 2 canetas e um controle. Não era algo que tinha uma complexidade, não era uma relação que tinha grandes prejuízos. Eram relações personalíssimas. Quando eu falo de uma relação personalíssima, diz respeito à minha pessoa. Por exemplo, o alimento, né, do menor, se a mãe entra com a ação contra o pai, para o pai pagar os alimentos daquele filho, é um direito personalíssimo. Se esse filho falece, a mãe não vai continuar recebendo. Então, lá no século XVIII, até o século XVIII, na verdade, as relações elas eram personalíssimas e não tinha tanta complexidade quanto começa a acontecer após Revolução Industrial. Revolução Industrial, o povo sai do campo e ele começa a ir para a cidade. As relações elas vão se modificar em todos os aspectos. A gente vai ter mudança no estilo de vida do ser humano, a gente vai ter mudança na forma de trabalho, a gente vai ter mudança na forma de se comunicar, de se relacionar. Em todas as áreas da vida humana, a gente vai perceber aí uma mudança. No direito, nas relações de consumo, isso não é diferente, porque pós-revolução industrial, a gente sai daquela relação personalíssima, troca um controle por 2 canetinhas, e a gente passa para relações em massa. Eu não vou ter mais só o Joãozinho com interesse em caneta. Eu vou ter o Joãozinho, eu vou ter a Mariazinha, e aí eu começo a negociar uma infinidade de caneta. Caneta de vários tipos, caneta de vários tamanhos, canetas de várias cores, e isso traz uma complexidade e uma demanda, né, consideravelmente maior do que eu tinha antes, porque as coisas mudaram, o povo saiu do campo, então eles vão precisar, digamos, de mais caneta, trazendo como um exemplo para vocês mesmos. E quando eu começo, então, a pensar que agora eu tenho uma necessidade maior, eu tenho mais pessoas comprando, eu tenho uma relação em massa, eu vou começar a perceber que uma das pessoas que figura essa relação, ela vai sofrer um prejuízo. O consumidor, ele vai ter que começar a aceitar aquilo que às vezes ele não queria.
Por exemplo, não, eu negociei com o Zezinho essa caneta aqui, ó, que ela tem um negocinho que trava e destrava. Beleza. Mas o Zezinho veio e me deu essa caneta Bic tradicional, com tampa tradicional, nada do que eu queria. Quando a gente está lá, após a Revolução de 1988, isso trouxe impactos muito grandes. Por quê? O consumidor ele começou a ter que aceitar em alguns momentos, porque já não era algo pessoal, não era uma relação personalíssima. Eles não negociaram somente com base na necessidade daquele ser humano, daquele cidadão, daquele civil. Eu vou ter relações mais impessoais, relações mais abstratas de consumo, relações mais complexas, como eu disse para vocês. Portanto, as relações de consumo aqui, nesse caso, elas se tornam impessoais, tá? Eu não vou ter essa característica de algo personalizado ou negociado diretamente ou com exclusividade para alguém. É claro que a gente tem aí hoje várias pessoas que comercializam produtos personalizados, mas naquela época, esse consumo em massa, essa necessidade humana muito rápida trouxe prejuízo para o consumidor nesse sentido. O consumidor se viu em alguns momentos sendo compelido a aceitar algo que não é o que ele gostaria de receber, não é o que ele queria comprar, ou não é o que ele tinha feito um pedido e chega algo diferente para ele. E isso acontece, gente, até hoje. Por isso que nós temos uma legislação de consumo para amparar a parte frágil da relação de consumo. Quem que é a parte frágil da relação de consumo? Claramente, a parte frágil da relação de consumo é o consumidor. Por quê, Natália? Por quê? Quando a gente fala do fornecedor, e a gente vai ver os conceitos, né, inclusive com base mesmo no código, quando a gente vai ver ali os conceitos, eu tenho que, claramente, o fornecedor, ele tem o poder, ele tem a noção do que ele está vendendo, como que ele vai entregar. O consumidor, em alguns momentos, ele só vai receber aquilo. Então, para que ele não receba algo e seja lesado, criou-se, então, a necessidade de regulamentar isso, e é onde a gente começa a ver essa criação de legislações ao redor do mundo. Porque quando a gente fala de direito do consumidor, não é algo estrito no Brasil. É algo que todas as pessoas fazem todos os dias. Você vai lá na padaria comprar um pão, relação de consumo. Você pede um foninho na Shopee, relação de consumo. Você pede lá uma blusa, uma camiseta na Shein, relação de consumo. Você vai ali na esquina e você compra uma bicicleta, relação de consumo. O tempo todo, desde que você acorda e acende a luz, você está consumindo e você figura como parte numa relação de consumo. A relação de consumo, então, ela vai ser figurada por duas pessoas. Eu tenho o polo passivo e eu tenho o polo ativo. Quem que é o polo ativo da relação de consumo? É o consumidor. E apesar de o consumidor ser a parte vulnerável, ele se enquadra como polo ativo porque ele está fazendo algo, ele está indo atrás, ele está buscando comprar, portanto, ele se configura como polo ativo dessa relação. O fornecedor, no entanto, vai ficar ali como o polo passivo, entregando, fornecendo algo, certo? Eu entendi, então, que a legislação ao redor do mundo, a legislação para o consumidor, ela veio para dar proteção a esse sujeito, o consumidor. Ela veio para garantir direitos e diminuir a lesividade para o consumidor, tendo em vista que, como eu falei para vocês, o fornecedor ele tem o conhecimento, ele tem o poder e ele às vezes vai entregar aquilo que ele quer.
E, como eu disse, isso acontece com a gente hoje, sem a gente poder nem argumentar, quem dirá, né, há 200 anos atrás, época em que, às vezes, a gente tem ali um pouco mais de dificuldade de discussão, um pouco mais de ignorância, o que dificulta, é claro. No Brasil, gente, tudo começou quando a gente finaliza ali século XVIII, acaba século XVIII, início do século XIX, meio do século XIX, começou então essa discussão. A Constituição de 1988, ela já prevê, né, a defesa do consumidor. No entanto, antes da Constituição de 1988, existe o ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Isso é o quê? Isso basicamente é um texto que está na nossa Constituição, lá no final da nossa Constituição, se você pegar uma Constituição, você vai ver lá o ADCT, ele dá direcionamento para o legislador criar a Constituição. E quando a gente vai para o ADCT, que foi o que deu vida, digamos assim, para a nossa Constituição de 1988, eu vou me deparar com a necessidade, uma determinação de se criar um microsistema para o direito do consumidor. Então, gente, a gente vai reparar que Constituição de 1988, a nossa Constituição garantidora, né? Ela vem e diz assim para nós: olha, nós vamos ter que criar um microsistema para dar amparo e apoio ao consumidor, para defender os interesses, os direitos e os deveres do consumidor, certo? Eu tenho, então, uma ADCT trazendo essa determinação de criação de um microsistema, e quando eu olho para esse microsistema hoje, eu vou ver o seguinte: quando você vai... Hoje é muito real, né? Quando você vai lá e compra um telefone. Você compra um telefone. E hoje, para quem não sabe, você comprou um telefone, o seu telefone deu defeito, ou, por exemplo, você contratou um serviço de viagem. Vamos usar o serviço de viagem. Você contratou um serviço de viagem e eles se recusaram a te entregar, né, o serviço que eles tinham combinado com você. Ok. Você falou com a empresa não te deu retorno, a empresa não agendou a sua viagem na data combinada, a empresa não quis devolver o seu dinheiro, e o que você faz agora? Agora, os legisladores, os juristas, os juízes, na verdade, eles pedem o seguinte: antes de você entrar com uma ação na justiça, você precisa comprovar que você tentou resolver isso de forma administrativa. E como que eu vou resolver isso de forma administrativa? Fazendo uso do microsistema determinado pela ADCT. Como que eu vou fazer isso? Usando o Procon, usando o consumidor.gov. Então, eu vou pegar o meu telefone, vou pegar a nota do meu telefone e eu vou fazer uma reclamação no consumidor.gov. Eles têm 10 dias para me responder. E se eles não me responderem de forma satisfatória ou não solucionarem o meu problema, aí sim eu posso entrar com ação. É basicamente isso que hoje os juízes estão determinando, né? Eu já vi ações serem extintas porque não teve uma tentativa de solução extrajudicial antes de entrar com a ação. Ou então, ao invés de ir lá no consumidor.gov, você vai pegar o seu telefone, a sua nota, e você vai no Procon da sua cidade, e você vai falar assim: olha, tive um problema com esse telefone. Eles vão agendar uma audiência com essa empresa, uma audiência online mesmo. Eles notificam a empresa através de uma cartinha, e aí vai lá. Se fizer acordo através do Procon, ótimo. Se eles não aparecerem, que às vezes é o que acontece, aí sim você pode entrar com a ação. Natália, nesse caso eu vou ter dano moral? Não. Quando você resolve de forma extrajudicial, dificilmente, né, você vai ter aí direito a receber um dano moral, certo? Então, isso
quando a gente fala do PROCON, da Agência Nacional de Defesa do Consumidor, isso é parte do microsistema, tá? Para a defesa do consumidor. Microsistema esse que foi determinado através do ADCT, que veio antes da Constituição, falando, olha, Constituição deve prever um microsistema para defesa do consumidor. Constituição de 1988 pega, então, esse ADCT e fala assim, nós criaremos em 120 dias um código para dar amparo a essa classe, que é o consumidor. Quando a gente cria um código para dar amparo a determinada classe, eu estou criando, digamos que, uma matéria diferente, certo? Eu tenho lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dar amparo à criança e ao adolescente. Eu tenho lá o Estatuto do Idoso, que vai dar amparo ao idoso. E eu tenho o Código de Defesa do Consumidor, que vai que vai trazer amparo para o consumidor, certo? Ficou claro isso para vocês? Com relação o surgimento dessa legislação que é extremamente importante. E quando a gente fala, né, dessa implementação desse código, apesar de a Constituição de 1988 prever um prazo de 120 dias para a criação desse código, ele só foi criado e teve eficácia lá em 1990. 2 anos depois, né, nossa Constituição é aí de 1988, só lá em setembro de 1990 que a gente vai ter o nosso Código de Defesa do Consumidor vigente, né, funcionando de verdade. Outra coisa muito importante, quando a gente fala do direito do consumidor dentro da Constituição, é que a Constituição de 1988, ela determinou que o direito do consumidor, ele está previsto no artigo 5º, inciso 32, ela diz que o direito do consumidor, ele será tratado como cláusula pétrea. E o que é isso? Para o direito, cláusulas pétreas, que são esses alguns artigos, né, da Constituição Federal da República de 1988, essas cláusulas pétreas, elas não poderão ser alteradas e elas não poderão ser aumentadas ou diminuídas se for trazer algum prejuízo para o consumidor. Ou seja, imagina aqui que se não for algo benéfico, na verdade, não é nem se for trazer prejuízo. É basicamente assim, vai trazer mais benefício? Não, então a gente não tira. Mas é porque não fabrica mais esse tipo de gloss. Então eu quero tirar essa lei que dava esse artigo que falava desse gloss que dava para as mulheres o direito. Não vamos tirar. Por quê? O direito do consumidor, ele é algo que não pode ser tolhido, ele não pode ser retirado, ele não pode ser diminuído. Então, se não for para melhorar o direito do consumidor, não poderá ser objeto de discussão, tá, na legislação brasileira. E quando a gente fala, gente, de matéria, que eu disse para vocês que cria-se uma nova matéria no direito, quando a gente fala da matéria direito do consumidor, eu preciso entender que, em muitos momentos, ela vai trabalhar e ela vai, digamos assim, que entrelaçar com muitas outras matérias dentro do direito, certo? Como, Natália? Vamos aos exemplos. Quando eu falo de direito civil, o direito civil ele vai me falar que existe o ato negocial. O que é o ato negocial? É um contrato. É a
a vontade, o ânimo de contrair uma relação de contratual, certo? Eu faço um negócio. Por exemplo, eu tenho um ato negocial. Eu quero vender o meu telefone. Eu vou vender o meu telefone para a Joaninha. A Joaninha vai comprar o meu telefone, mesmo que a gente não faça um contrato escrito, nós temos aqui uma relação ou um ato negocial. Nós criamos aqui um contrato em que eu vou ter a obrigação de dar o telefone a ela e ela vai me pagar uma quantia em valor em troca disso. Mas imagina que eu pego essa garrafa, deixo ela ali na porta do escritório e alguém passa e leva essa garrafa para casa. Isso é um ato negocial? É. No entanto, nós não tivemos. É um ato que, no entanto, a gente não teve vontade de negociar. É um ato jurídico que vai ter reflexo no mundo jurídico, porque imagina que esta garrafa aqui, a pessoa leva ela para casa e ela tem alguma coisa com lítio, alguma coisa com bateria, e vaza na água, dá um problema na pessoa, ela vai para o hospital, precisa, né, fazer cirurgia, etc. Vamos pensar que trouxe um problema ali para a vida daquela pessoa. Mas eu não tive intenção em negociar nada com essa pessoa. Então, nós temos um ato jurídico que pode ser, digamos, equiparado a uma relação contratual, mas que não teve vontade em negociar, certo? Quando eu vendo o meu telefone para a Joaninha, eu tenho vontade em negociar. Nós temos um ato jurídico negocial. E isso é o contrato no Código Civil. Em todo tempo, as pessoas vão contratar dentro do direito do consumidor. Outra questão, quando a gente fala de direito do trabalho, que horas, Natália, que o direito do trabalho vai se relacionar com o direito do consumidor? Quando eu vou remunerar os funcionários de determinada empresa que vende um produto, isso vai gerar um reflexo direto no valor que vai ser atribuído àquele produto, certo? Quando eu falo de direito tributário, todos os produtos que você adquirir, que você comprar lá no mercado, quando você for lá e comprar um produto, não tem uma notinha aqui, mas lá na notinha embaixo vai aparecer para você valor pago de imposto, direito tributário, certo? E aqui a gente teve o quê? Uma relação de consumo. Natália, direito penal. Não, mas aí não tem relação nenhuma. Que hora que o direito do consumidor vai se comunicar com o direito penal? O que as pessoas roubam, né? Furtam bens de consumo. Elas vão roubar um celular, elas vão roubar carros, elas vão roubar bicicletas, motos. Então, vamos pensar aqui, se eu tiro todos esses bens de consumo, se eu tiro a possibilidade do consumidor comprar e não tenho mais celulares, como é que as pessoas vão roubar celulares? É basicamente assim, não é que eu estou dizendo para vocês que faz parte de uma cadeia, de um ecossistema, eu preciso ter pessoas que roubam. Não, eu estou tentando mostrar para vocês que a pessoa que rouba, ela vai roubar um bem de consumo. Ela vai roubar um bem adquirido, né? Por exemplo, eu adquiri o celular, o cara vem, ele rouba o meu celular, eu paguei por esse celular. Eu sou uma consumidora, eu tenho um direito sobre esse celular. Ele vem e me rouba isso. Tá? Então, assim, em todos os momentos a gente vai ver essa interdisciplinariedade, a gente vai ver o direito do consumidor conversar com diversas outras matérias, e isso vai acontecer, tá? Sempre, o tempo todo, ok? E aí, eu entendi, né, a origem, eu entendi a parte histórica, eu entendi por que existe, então, o direito do consumidor, eu entendi que o direito do consumidor ele vai se relacionar com outras inúmeras matérias do direito, e para começar a adentrar, de fato, né, na base
no que é o direito do consumidor, tem uma coisa muito importante que eu gosto de falar para os meus alunos de qualquer matéria de legislação. Quando eu começo a estudar legislação, eu preciso me desfazer dos meus preconceitos. Principalmente porque, quando eu vou falar de direito do consumidor, eu não vou falar só do direito do consumidor em si. Eu não vou falar só do direito do consumidor numa perspectiva de consumo. Eu vou falar no direito do consumidor também, às vezes, numa perspectiva de fornecedor. Isso, né, a gente não pode deixar com que o preconceito, ele nos atrapalhe, né, a adquirir o conhecimento e a crescer, né, como profissionais, como alunos e como pessoas. Entendemos, então, a origem, como surgiu, o que é isso, para que existe, né? Porque, como eu disse para vocês, a finalidade do direito do consumidor é trazer proteção para a parte frágil, que é o consumidor. A gente vai entender que qualquer legislação no Brasil, ela vai precisar de bases, de parâmetros, de princípios. O que é um princípio? Quando um engenheiro vai fazer uma casa, né, elaborar um projeto, primeiro ele vai desenhar lá o fundamento da casa, o princípio da casa, as bases da casa. Porque através daquilo ali, a casa vai se sustentar. No direito não é diferente, tá? No direito eu vou ter, então, os fundamentos, os princípios, no que aquela legislação vai se basear. Por que isso acontece? Porque todos os dias as relações, elas têm modificações. E se eu não tiver, né, ali os princípios norteadores daquela legislação, vai trazer uma dificuldade imensa para o legislador, porque às vezes surge um negócio novo. Quem imaginava em 1996 que um dia a gente fosse fazer uma compra através do celular, no aplicativo amarelinho e chega no outro dia? Ninguém imaginava. Uma entrega full, entrega rápida, entrega na sua casa, entrega o horário que você quer. Ninguém imaginava em 1996 que isso seria possível. Ninguém pensava em fazer uma compra dessa forma. Mas hoje, em 2025, é algo extremamente normal. E aí, ok, o nosso código, eu falei para vocês que ele é de 1990. Aí vocês imaginam, não, beleza, a gente passa ali 90, 95, 2010, 2012, as coisas começam a mudar, né? A era tecnológica ali após 2000, as coisas começam a mudar. E aí eu vou ter que olhar para os princípios, para que eu consiga criar novas leis com base no que a sociedade tem vivido, com base na evolução da sociedade. Então, eu vou olhar para os princípios, depois de entender o meu problema, que eu preciso solucionar, que eu tenho uma lacuna dentro da lei, eu vou olhar para esse princípio e vou falar assim, como que eu vou aplicar ele? Como que eu vou criar uma legislação que ampara o consumidor com base nos princípios, sem ferir o princípio, sem ferir a Constituição Federal, sem ferir, né, aquilo que é o norte da nossa legislação. Então, o primeiro princípio que a gente traz do direito do consumidor é o princípio da vulnerabilidade. Como eu disse para vocês, esse princípio, ele vem falando que nós temos uma parte frágil nessa relação. Nós temos uma parte nessa relação que precisa de atenção. Nós temos uma parte que está, digamos assim, ela está dominada. E ela pode, às vezes, ter que aceitar algumas coisas que não é aquilo que ele pediu, né? Ou ela pode ser, a parte frágil, né? O consumidor pode ser compelido, ele pode ser obrigado a continuar uma relação de consumo que ele não queria, que ele não contratou, que ele esperava que fosse diferente. Então, por isso, a gente tem o princípio da vulnerabilidade, que traz aí essa segurança
para o consumidor, que reconhece o consumidor como a parte fraca dessa relação, tá? Que não tem o conhecimento, que não tem, né, o poder, que não tem a força que tem hoje, né, os fornecedores, certo? Porque, gente, vamos lá, vou comentar aqui algo com vocês rapidinho. Quem já passou por um caso, claro que se for pela internet ali, a gente tem 7 dias, né, para arrepender e tarará, beleza. Mas quem às vezes já passou por um momento ali que a pessoa está te enfiando um contrato, te fazendo, sabe? E você, não, eu vou ver, depois eu volto, nananana. E às vezes a pessoa, ela foi, digamos que até pressionada a fazer um contrato. E mais, pode ter casos em que a pessoa foi induzida a erro, ou a pessoa fez aquele contrato sob omissão, ou sob pressão. Então, isso, né? Se eu não tenho algo que traz segurança, se eu não tenho algo que demonstra essa vulnerabilidade, eu chego lá no juiz para julgar o meu caso, ele vai falar assim: não, tá tudo certo, ela quis contratar, as relações são assim mesmo. Não, então eu vou precisar analisar e tratar cada consumidor dentro da sua realidade, para entender se ele foi ferido no seu direito, para entender se teve um prejuízo para esse consumidor, para entender se esse consumidor foi conduzido de forma errônea a fazer aquela contratação. Então, isso é muito importante. O segundo princípio que a gente vai ver é o princípio da boa-fé objetiva. Quando a gente fala da boa-fé objetiva, é basicamente eu falar assim: olha, eu e você estamos fazendo um contrato, eu e você estamos numa relação onde eu compro um carro de você e você tem que me entregar um carro, né, em situação adequada. O princípio da boa-fé objetiva, ele vai falar que existe uma presunção de que os contratantes estejam agindo de boa-fé. Da boa-fé que, digamos que, impera na sociedade. Da boa-fé que ampara a sociedade. Ou a gente pode falar daquilo que é o costume. É de costume eu comprar um carro, fazer o pagamento e a pessoa me entregar um carro funcionando. Não um carro sem motor. Não um carro fundido. Então, quando a gente fala da relação com base na boa-fé, no princípio da boa-fé, eu entendo que as duas partes elas vão entrar nessa relação querendo, né, agir e querendo tratar o outro, né, fazer esse negócio com boa-fé realmente, tá? Sem, digamos assim, sem maldade, sem trapaças, sem ferir o direito do outro, sem enganos. Isso é o princípio da boa-fé, certo? O terceiro princípio que a gente vai ver é o princípio da informação. E aqui a gente praticamente casa dois princípios: princípio da informação e princípio da transparência. Acaba que eu vou ter, né, uma relação muito forte entre esses dois princípios. Por quê? O princípio da informação e o princípio da transparência, ele vai falar que o fornecedor ele tem que prestar uma propaganda, ele tem que passar uma informação adequada e com clareza, tá? Sem aquele negócio de, por exemplo, a pessoa vai lá e coloca uma blusa, uma camiseta por R$5. Mas aí, para você ir lá e adquirir essa camiseta, você tem que ter comprado uma outra calça. Isso não estava no anúncio. No anúncio estava camiseta da marca tal por R$5.
Então, isso foi falta de informação, porque se soubesse antes que existia a necessidade de se comprar uma calça tal para que a camiseta saísse por R$ 5, talvez a pessoa não fosse até a loja, talvez a pessoa não tivesse interesse naquela camiseta. Então, é obrigação do fornecedor prestar uma informação clara e adequada. Adequada à realidade e dentro dos padrões, né, do seu consumidor, tá? Porque às vezes é muito comum, você vai lá no mercado, você chega lá e tá lá, extrato elefante, R$ 3,20, acima de 12 unidades. Aí tá lá bem pequenininho, lá embaixo, nas letras miúdas, uma unidade, R$ 4,99. Então, o que acontece? Se eu tenho um consumidor lá que vai no mercado, um idoso, que tem ali, às vezes, se ele está sem óculos, ele não vai conseguir, né, ver aquelas letrinhas miúdas, ou se não consegue, tem dificuldade ali de leitura, alguém que tem dificuldade de leitura, alguém que nem parou para pensar. Por quê? Naquele momento, o consumidor não está agindo de má fé, mas percebe-se uma falta de informação e clareza do fornecedor, porque ele coloca lá nas letrinhas miúdas que fica até difícil para uma pessoa qualquer ler. Aí quem dirá para um idoso, quem dirá para uma pessoa que tem problema de visão, quem dirá para essas pessoas e quem dirá mesmo para a pessoa que está ali no dia a dia. Então, quando a gente fala, né, desse princípio, o princípio da informação, ele traz essa obrigatoriedade para que o fornecedor, né, digamos assim, que não passe o consumidor para trás, tá? Outro princípio importante, a gente vai falar do princípio da proteção contratual. Esse princípio da proteção contratual, ele basicamente vai falar que o fornecedor, ele precisa dar amparo para que eu tenha um ambiente e uma relação contratual agradável, digamos, no mínimo, para que eu consiga, né, comprar de forma tranquila, para que eu não passe ali por constrangimentos em razão de uma publicidade enganosa. Então, eu preciso dessa proteção contratual, com base no ambiente que isso vai ser feito, com base na nossa relação, eu vou ter direito a essa proteção contratual, né? O princípio, ele vem para proteger o desenvolver de um contrato dentro do direito do consumidor. Outro princípio muito importante é o princípio da educação para o consumo. Hoje, né, talvez mais falado do que antes, principalmente depois que a gente tem aí a lei do superendividamento, nós falaremos dessa lei mais ao final do curso, mas esse princípio da educação para o consumo, o objetivo principal dele além de trazer consciência para que as pessoas não gastem além do que têm, use história, o cartão de crédito e usa cheque, pega cheque no banco, passa cheque para um, compra no cartão no outro, e quando recebe o salário não tem dinheiro, né? Além de trazer aí essa intenção de educar, digamos assim, financeiramente, né, o brasileiro, também tem um intuito de diminuir a quantidade de fraudes e golpes que vem acontecendo, gente. E isso está acontecendo em muitas áreas, está acontecendo com muita gente. A pessoa vai lá e ela, às vezes, né, cai num golpe. E aconteceu com a minha prima, ela foi comprar um jogo de panelas e ela falou, nossa, uma panela muito boa, que ela direto estava olhando e apareceu um valor bem acessível. E ela foi, correu e fez o quê? Comprou, fez o Pix para uma loja que ela nunca viu o nome, na verdade não tinha nem nome de loja, se eu não me engano, mas aí ela acabou fazendo a transferência Pix, nunca recebeu panela,
nunca conseguiu falar com os donos, né, desse CNPJ e acabou caindo. E olha que assim, né, é uma pessoa que sempre faz compras assim na internet, tá sempre atenta, que lê muito. Então, é necessário criar despertar, digamos, né? Despertar esse desejo de entender e ver se é verdade. Porque hoje em dia, a maioria dos problemas, né, quando a gente encontra, eu falo como advogada, a maioria dos problemas que eu me deparo, né, ali, voltado para golpe, voltado para questões financeiras, é sempre, vamos dizer, não vamos generalizar, vamos por 90%. Falta de leitura e falta de atenção. Então, esse princípio da educação para o consumo, ele vem direcionando a ler, entender o que você está comprando, né? Fazer ali uma análise. Quando a gente fala lá da informação, a gente percebe, né, então, que aqui vou fazer para vocês uma relação. Os princípios, eles conversam também entre si. Quando a gente fala lá da informação, eu preciso de uma informação clara, eu preciso que esteja discriminado lá, ó. Se é um produto que vai ter leite, para quem é alérgico a leite. E quando a gente fala, então, das fraudes, né, e dessa consciência dentro da relação de consumo, isso também está relacionado, né? Eu vou precisar ter discriminado ali que, em alguns casos, que existem casos em que não é a empresa verdadeira, confira, não cai em golpes, leia, faça verificação do site. O Gov, por exemplo, muitas pessoas caem em golpe do Gov, porque aparece lá um e-mail para você, só com uma logozinha do Gov. Se você clicar na logo e for realmente do Gov, vai te direcionar para a página do Gov. Então, procure entender, vai lá. Ah, não, te mandou um e-mail? Vai lá. Primeiro que o governo fica mandando e-mail assim dos outros. E segundo que pega, vai lá, mandou um e-mail da Receita. Eu tenho um e-mail. Eu vou lá, eu vou sair daquele e-mail, vou abrir o meu navegador, vou entrar no site da Receita e consultar meu CPF. Isso diminui a quantidade de fraudes, de golpes que as pessoas têm caído. Isso diminui a quantidade de endividamento, porque a maioria das pessoas que estão endividadas, às vezes chega lá um e-mail para você quitar uma dívida de 5 mil reais por 50, gente. Que banco que vai receber 50 reais se você gastou 5 mil há dois meses atrás? Não faz sentido. Então, eu preciso trazer essa consciência e esse discernimento de que, em alguns casos, é o mínimo que eu preciso usar é a atenção, é a leitura e é o cuidado para não cair nesse tipo de golpe, certo? Outro princípio, e esse é um dos que eu mais gosto, digamos assim, porque é o que eu mais trabalho, né, vamos dizer, no geral, é o princípio da reparação integral do dano. E o que é isso? Falei para vocês, então, que o Joãozinho foi lá e comprou uma viagem, né, para ele e para a esposa, para eles passarem a lua de mel. Marcaram a viagem, confirmaram o passeio que eles iam fazer. Beleza, imagina que eles iam viajar com a agência Ordones, né? Vamos pôr meu sobrenome, que depois eu não tenho problema. Vamos imaginar que eles iam viajar com a agência Ordones, certo? Eles compraram as passagens e a hospedagem. Show de bola. Marcou lá para o dia 12 de fevereiro a viagem, porque o Joãozinho e a Mariazinha vão casar no dia 9 de fevereiro. Dia 12 de fevereiro eles estão saindo de viagem. Oh, beleza. Que maravilha, lua de mel, coisa mais linda. Chega no dia 9, casaram-se felizes para sempre. No outro dia, não tem como embarcar. Chega no aeroporto, não tem passagem aqui para vocês, e nananana.
e eles fizeram a contratação de passeio lá para onde eles iam, lá em Maceió, porque lá é muito lindo, nessa época tem vários passeios. E aí, olha aqui para vocês verem. O Joãozinho e a Maria se programaram para fazer uma viagem de lua de mel. Uma data extremamente importante na vida de um casal. É totalmente, digamos, inegociável, né? Quando as pessoas se casam. Primeiro problema, a lua de mel que estava marcada. Segundo problema, chegaram lá, não tinha passagem, a agência Ordone simplesmente não deu amparo para os clientes, não arrumou outro voo para eles irem para Maceió, eles ficaram sem viajar, voltaram para casa chateados, perderam o passeio, porque geralmente o passeio lá em Maceió você tem que cancelar com 5 dias de antecedência. Eles não conseguiram cancelar com 5 dias de antecedência e foi um prejuízo gigantesco, além do transtorno emocional e psicológico que gerou em razão de um momento tão importante na vida de um casal. Olha aqui. Se eles gastaram, então, lá 12 mil de hospedagem e passagem nessa contratação com a agência Ordones, quando eu vou entrar com uma ação, eu vou entender que o prejuízo desse casal não foi, ele não pode ser só determinado com base no prejuízo material com relação às passagens e hospedagens. Eu vou ter que colocar lá o prejuízo que eles tiveram emocional, que aí a gente tem o dano moral, que é o dano extrapatrimonial, que não é um dano que eu posso, digamos assim, não é algo palpável, não é algo material, né? Mas isso, com certeza, trouxe um sofrimento, né? Digamos assim, imensurável para esse casal, e isso precisa ser levado em consideração. Então, eu tenho o prejuízo, ou o dano, né, emocional, eu tenho dano material das passagens 12 mil que eles pagaram e não foi devolvido, eu tenho os passeios que eles pagaram e não conseguiram cancelar, porque já tinha passado o prazo de cancelar, e se a pessoa chegou a pegar outra forma de né, chegar ao seu destino, imagina que contratou com a agência Ordones. A agência Ordones deixou a pessoa na mão. Aí a pessoa vai lá e compra 2 passagens da Azul e vai lá para Maceió, mesmo assim. Além de tudo isso, eles ainda vão ter que pagar essas passagens que eu comprei da Azul, que o Joãozinho e a Maria comprou da Azul para chegar até o destino. Então, são vários danos, né? O lucro cessante, que é o caso das passagens adquiridas por outra companhia para chegar no destino, o passeio, o dano que eles pagaram o valor e não teve a prestação de serviço, e o dano moral. O princípio da reparação integral do dano vai falar que eu preciso reparar o consumidor na totalidade. Eu não vou só reparar o consumidor com base no só no que ele gastou, né? Teve um caso de um cliente meu que ele fez um seguro, ele fez o seguro e ele viajou, o seguro cobria, né, tinha cobertura para ele viajar sem nenhum problema, tinha carro reserva, tinha proteção contra roubo, tudo bonitinho, como manda o figurino. Resolveu viajar com a família, né? Tava lá no Nordeste, no Nordeste, e aí o carro deles foi roubado. O que ele fez? Entrou em contato com a seguradora disse que não poderia mandar outro carro para ele lá, ele precisava voltar para casa com a família, ele alugou um carro para retornar para a sua cidade, chegou na sua cidade, ele devolveu o carro lá na locadora, como tinha sido combinado, e quando fomos entrar com a ação contra a empresa, não só pedimos o valor, né, que era devido em relação ao carro, porque a empresa não quis, né, cobrir o furto do carro, simplesmente disse que
deixou o meu cliente sem nenhum retorno, e nós, né, tivemos que entrar na justiça para socorrer aí, né, esse prejuízo do meu cliente. Nós entramos então, e o lucro cessante aqui é para mostrar para vocês o que seria o lucro cessante. O lucro cessante aqui também pode ser, além de esse prejuízo que ele teve de alugar um novo carro para deslocar e trazer a sua cidade, a sua família para a sua cidade, imagina que ele não só teve que alugar um carro, mas demorou para ele alugar um carro e ele precisava chegar aqui na segunda para começar a trabalhar na terça, mas ele só foi conseguir chegar aqui na quinta. Ou seja, ele além de gastar, ele deixou de ganhar. E isso são os lucros cessantes, tá? E o consumidor, ele faz jus, ele tem direito a todos esses prejuízos que alcançar, né, a sua relação aí, ele vai precisar, então, ser amparado, né, e ressarcido desse prejuízo. A gente passa, então, agora para a nossa apostila, né, vendo aqui a legislação, a lei seca, né, o que nos dá amparo e nos garante, como cidadãos, tranquilidade ao comprar, que nos garante uma direção de que se algo der errado, eu tenho aonde, a quem e como recorrer. E aí, quando a gente vai para o capítulo 1, artigo 1º, diz assim: o presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social nos termos do artigo 5º, inciso 32, inciso 170 e inciso... perdão. No artigo 5º, inciso 32, artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal. E artigo 48 das disposições transitórias, que é o ADCT, que eu disse para vocês. Então, aqui a gente já percebe que, quando o legislador ele começa a falar o que é essa lei, ele já vai contar para a gente que, peraí, eu tenho uma característica aqui diferente. Eu tenho um direito fundamental e eu tenho uma norma infraconstitucional. Eu tenho aqui não é qualquer legislaçãozinha, eu não tenho aqui uma lei fraquinha, eu tenho aqui uma lei que ela tem respaldo na Constituição e nas disposições transitórias da Constituição, né? Que é aquele período que eu falei para vocês, quando eu estou passando de uma Constituição a outra, e aí quando eu vou criar uma nova Constituição, eu vou falar, legislador, você vai criar com base nisso aqui, tá? Vamos para o conceito. E o que acontece? Quando a gente fala do conceito de consumidor, nós vamos usar exatamente o conceito que está no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? A legislação, ela possibilita, né, apesar de a gente ter aqui a lei, né, de forma bem clara, a legislação ela vai possibilitar entendimentos diversos em algum momento, né? E por isso que a gente fala que existem os doutrinadores. Por esse motivo, inclusive, eu não gosto que os meus alunos fiquem pegando, por exemplo, coisa de GPT, coisa de Google. Por quê? Às vezes eu estou usando determinado doutrinador que vai falar, olha, eu entendo conforme está no artigo 2º. Mas aí o aluno vai lá no Google, dá um Google lá e falou que é consumidor. E o Google traz para ele uma percepção de um doutrinador que entende em uma outra linha, na maximalista. Então, a gente vai estudar com base realmente no que está no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. E diz assim, artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física
a pessoa natural, a pessoa que tem um CNPJ, ou jurídica, uma entidade, uma empresa, um MEI, são pessoas jurídicas, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Ou seja, a Natália, ela vende cadeiras. Para o artigo 2º aqui do Código de Defesa do Consumidor, se a Natália vai lá no Banco Santander e adquire uma máquina para ela passar cartão de crédito e débito com os seus clientes, e se a Natália, ela parcela, né, faz vendas nessa máquina, vendas das cadeiras que ela fabrica, ela automaticamente não vai ser configurada como consumidor. Porque se eu vou lá no banco e pego um produto ou um serviço, eu tenho uma relação de consumo, certo? Não para o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele vai falar que consumidor é o destinatário final, ou seja, eu que fui lá e adquiri uma máquina do Banco Santander, eu não sou consumidora por ter adquirido aquela máquina. A pessoa que veio e comprou de mim 4 cadeiras, ela vai ser consumidor final. Ela comprou 4 cadeiras para usar lá na casa dela, pôr no jardim, sei lá. Ela vai ser consumidor final. Eu não serei consumidor final. Certo? Com base no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. E vamos lá. Alguém já ouviu falar de recall? Uma vez meu pai comprou um carro e, de repente, um belo dia, a gente estava assistindo televisão e apareceu lá, comunicado, concessionária tal. Os carros da marca tal, produzidos no ano tal e tal, devem passar, possuem um recall e devem passar por manutenção, o carro precisa ser levado. Eu lembro que na época, eu não sei explicar direito como é que foi a propaganda lá, o informativo, mas eu sei que na época foi um problema, alguma coisa no tanque. O que acontece? Vários carros da mesma marca, do mesmo modelo, do mesmo ano, começaram a dar um determinado problema. Com isso, o que a vendedora de carro fez? Elas fazem um anúncio falando que aquele carro tem um recall e você vai precisar levar seu carro, né, na concessionária para eles darem uma olhada e passar, ou ver o que vai fazer, e etc e tal, se vai dar sinistro, se não. Aqui, a gente tem uma relação de coletiva. Várias pessoas compraram. E aí, você lembra quando eu falei para você que lá no início, quando a gente fala ali antes da Revolução Industrial, eu tinha relações personalíssimas. Agora não. A não ser que você vai lá e compra um Tesla, a não ser que você vai lá e compra uma Ferrari, não é uma relação personalíssima. Tem, sei lá, quantos mil Gol na cidade que você mora. Sei lá quantos Celtas que foram fabricados em 2012 no mundo, no país. Então, já não é algo tratado de forma pessoal ou personalíssima. É algo que às vezes, vai precisar ser tratado de forma ampla, porque tem muito mais pessoas que compraram esse veículo e também vão precisar de uma atenção, de um cuidado. Então, a gente tem aí a equiparação do direito, né, para todas essas pessoas. Artigo 3º. Fornecedor. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Quem que é pessoa pública? São as entidades que tem o Estado, a União, é o município. Esses são pessoas públicas, pessoas de direito público, tá? Natália, mas o Estado compra e vende? Sim.
né? Quando você vai lá, se você colocar lá CNPJ do Estado de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais tem um CNPJ dele, certo? Para que ele consiga, né, negociar e fazer aí as suas transações. Nacional, ó, então vamos lá, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, pública, Estado, federação e município, privado somos, né, as pessoas que têm um CNPJ aberto. Eu tenho CPF e atuo como advogada, mas eu também tenho um CNPJ aberto para atuar como professora, né? Então, eu sou uma pessoa física e também eu tenho a minha pessoa jurídica e faço uma prestação de serviço, certo? Nacional ou estrangeira? Natália? Mas como assim nacional ou estrangeira? Você compra da Shein, lá da China. Você compra lá do Paraguai. Você precisa de ter amparo da legislação, tá? E a gente vai ver mais para frente direitinho como é que vai ficar a depender de como você fez a contratação. Bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos e prestação de serviço. Ou seja, como eu falei para vocês, eu sou uma fornecedora. Eu forneço o meu serviço, né, de lecionar para a Politécnica. Eu forneço o meu serviço como advogada para os meus clientes, ok? A Politécnica presta serviço para vocês no momento em que ela disponibiliza o curso, né, e ela se comporta, então, como fornecedor. E vocês aqui, no caso, são os destinatários finais, os consumidores, ok? Parágrafo 2º, inclusive, o parágrafo 1º, eu vou colocar no material para vocês uma explicaçãozinha com, eu não sei se todos sabem essas questões do que é um parágrafo, o que é uma linha, o que é um inciso. Então, eu vou colocar para vocês que depois a gente não sofre, e se alguém tiver dúvida, vocês conseguem recorrer aí ao material. Parágrafo 1º, que são essas chavinhas aí. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Ou seja, o controle é um produto, assim como o corretivo é um produto, assim como a casa é um produto, assim como o carro é um produto, certo? E eu também vou entender que eu posso fazer vendas de algo que, no momento, pode não ser material, tá? Eu posso negociar bens móveis e imóveis, eu posso negociar coisas materiais e imateriais, diferente da prestação de serviço, tá? Porque, por exemplo, a saúde, ela é uma prestação de serviço, mas ela é algo que você vai fazer uso. Naquele momento, você está fazendo uso, você fez uso daquilo ali, você não consegue, digamos, né, palpar a saúde. Você não vê a saúde andando por aí, mas você faz uso da saúde, entendeu? Parágrafo 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Ou seja, se eu estou aqui prestando serviço para a Politécnica e a gente tem uma prestação de serviço, é diferente de quando eu estou como funcionário, né, entregando o meu recurso de mão de obra para fazer com que as coisas funcionem ali dentro. Também é uma prestação de serviço, mas eu estou
entregando um bem para vocês aqui, como professora, certo? Mas se eu fosse, por exemplo, CLT, seria diferente. Vocês não seriam um consumidor, digamos que, da Natália final, certo? Vocês são consumidor final da Politécnica. Gente, quando a gente fala, né, de fornecedor e de consumidor, basicamente nós vamos trabalhar com base nesse conceito que nós temos aqui dentro da legislação, tá? Aqui dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor. Como eu disse para vocês, eu vou criar, né, um materialzinho, está praticamente pronto, só que eu não trouxe para vocês hoje para não ficar tão confuso. Vou trazer esse material para ficar mais fácil para vocês, mais didático, e a gente conseguir acompanhar, né, essa evolução dentro da apostila e, paralelamente, fazendo uso desse material, que também é muito bacana. Como eu disse para vocês, existem outros doutrinadores que entendem de outras formas, tá? Por que eu falei que nós vamos estritamente nos debruçar no conceito de consumidor que está no Código de Defesa do Consumidor? Porque existem alguns doutrinadores, inclusive alguns falam que isso é porque está dentro do código, né? Que eles vão falar que, eu disse para vocês que o consumidor é só o consumidor final, ou seja, se eu fui lá no Santander e adquirir a máquina de cartão, eu não vou ser consumidora. Isso é o que fala o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Mas existem alguns que entendem diferente. Eles falam que, como eu estou adquirindo um produto do banco, eu vou sim ser classificada como consumidora, mas consumidora de forma econômica, porque a classificação de consumidor, ela pode ser dividida em duas etapas: a parte fática, ou seja, ser consumidor de fato, que é aquilo que o Código de Defesa do Consumidor fala, o consumidor final, ou, na verdade, não é ou, é i. Eu preciso somar a parte fática da parte econômica, tá? Porque se eu tô lá como consumidora e isso não onera a pessoa, eu tenho ali uma doação, eu não tenho uma relação de consumo. Se eu não pago por essa prestação de serviço ou por esse produto, se eu não tenho essas duas características, eu não tenho uma relação de consumo, eu vou ter uma doação, tá? Então, quando eu vou lá dentro da agência bancária e adquiro a agência bancária e eu adquiro a máquina de passar cartão, alguns falam que eu sou classificada como consumidora, mas não consumidora fática. Eu sou classificada como consumidora em razão do viés econômico, porque eu fui lá, eu contratei e eu pago por determinado produto e serviço, mas eu não tenho, tá? A questão fática. Então, alguns doutrinadores e, né, se dizem baseados na lei, dizem que eu posso ser uma consumidora, mesmo que eu não tenha ali uma questão fática. Eu sou consumidora pela classificação econômica tão somente, certo? Vou ser consumidora porque eu fui lá e comprei, mas não porque eu estou dentro de um parâmetro de classificação para consumidora, certo? Pessoal, para hoje, né, e eu acredito que aqui a gente já tem muita informação, eu
a gente vai caminhar para o final, né? Só repassando essas questões. Eu tenho aqui tive uma parte histórica de como que surgiu a necessidade de existir uma legislação, de o que trouxe base para essa legislação, quais são os princípios dessa legislação. Por quê? Caso eu precise, né, em algum momento, observar ali uma situação nova e falar, vou criar uma nova regra, eu preciso entender quais são os princípios para que eu consiga criar uma nova regra, certo? E depois disso, a gente vê, né, que, inclusive, o preâmbulo ali do nosso Código de Defesa do Consumidor, ele já nos respalda e traz tudo isso que eu trouxe para vocês. É uma legislação extremamente importante, é uma legislação que traz muitas garantias, é uma legislação que não pode ser alterada, é uma legislação que não pode retroceder, tá? Eu não posso tirar direitos. E nós vamos continuar aí nas próximas aulas, vendo sobre as políticas nacionais, vendo também sobre questão de vício e defeito, e eu quero produzir esse materialzinho para vocês e enviar para que no próximo encontro vocês tenham acesso a ele de forma mais tranquila, mas não deixem de ler a legislação, tá? Infelizmente ou felizmente, quando a gente fala de direito e legislação, eu não tenho que decorar, eu tenho que tentar entender. Tá? Eu sei que alguns falam, tem que decorar. Não, eu preciso tentar entender e começar a trabalhar isso dentro do meu dia a dia. Por isso que eu gosto tanto de trazer exemplos. Inclusive, né, se em algum momento vocês quiserem compartilhar algo que vocês viveram, trazer ali algo que vocês viveram para compartilhar com a gente, eu acho muito bacana e facilita, né, o desenvolvimento e até a fazer com que vocês abram a mente, digamos assim. Porque, apesar de ser professora, eu estudo até hoje, eu sei que em alguns momentos, né, as matérias de legislação são bem cansativas, extensas e densas. Então, por isso que a gente precisa ler, precisa ter cuidado com isso e precisa ver aquilo ali e tentar trazer para o caso prático, para a nossa realidade, para que fique mais leve, né? Pessoal, então, por hoje é isso. Muito obrigada. Boa semana para vocês, boas festas e a gente se vê no próximo encontro. Tudo de bom para vocês e sucesso.